Estou aqui com o Dr. Lucas Bonadil, especialista em neurocirurgia, e eles vai nos falar, Dr. Lucas, o que é a esclerose múltipla. Bom, a esclerose múltipla é uma doença neurológica, crônica, progressiva e autoimune. O que é isso, né? Complexo, eu falei. Na verdade, a esclerose múltipla é quando o seu organismo, as suas células de defesa que você produz para combater bactérias, micro-organismos que invadem o seu corpo, essas células naturalmente começam a combater as próprias células do seu corpo. O que eu quero dizer com isso? Elas vão combater células do sistema nervoso central, aquelas células que são os neurônios que conduzem, fazem o impulso nervoso e conduz, ela atrapalha a condução do impulso nervoso do cérebro, dos neurônios para outros neurônios. Esse impulso nervoso é combatido, ele dissolve a mielina, que é uma proteçãozinha gordurosa em cima desse neurônio, e consequentemente, esse sinapse, essa condução elétrica, ela acaba e fica lenta, e a pessoa passa a ter déficits neurológicos. E o que causa essa doença, doutor? Bom, o que causa a esclerose múltipla? A esclerose múltipla, na verdade, não tem uma causa definida, uma etiologia, não sabe-se o que causa. É a associação de fatores genéticos próprios do organismo, né, no gene, com fatores ambientais, por exemplo, pessoas brancas, né, caucasianas, são mais comuns terem esclerose múltipla. Sexo feminino, ele afeta mais a mulher do que o homem. A idade por volta dos seus abaixo dos 40 anos, por volta dos 30 anos começa os primeiros sintomas, né? E então é a associação de fator genético com fator ambiental, o lugar que você vive. Existe até na literatura a possível envolvimento de um vírus, mas ainda não está 100% comprovado isso, mas tem essa pesquisa também. Quais são os sintomas da esclerose, doutor? Rafaela, a esclerose pode ter diversos sintomas. Depende do lugar do sistema nervoso central que ela inflama, que ela atinge. Por exemplo, ela pode afetar tanto a parte cerebral alta, os nervos que vão para o olho, a parte medular. Então, o lugar que ela afetar, que ela causar o processo inflamatório autoimune, vai dar o sintoma. Por exemplo, ela pode afetar o nervo do olho, perder a visão. Pode afetar alguma região do cérebro que controla a força, a sensibilidade. Então, o sintoma é variável de pessoa para pessoa. Não dá para você dizer um sintoma muito específico que se repete sempre. E o que pode diminuir a chance de progressão dessa doença? O que pode diminuir a chance de progressão são as medicações modificadoras da doença. O que são isso? São remédios desenvolvidos para conter o avanço e a progressão da doença no sistema imunológico. Você reduz a ação do sistema imunológico para ele não combater mais células próprias do seu corpo, que são as drogas modificadoras de doença. São diversas drogas de nomes complexos, difíceis até de serem falados dia a dia, e que tem que ser prescrito e acompanhado somente por neurologista, por pessoas que tratam a doença especificamente, né? E também tem um momento quando a doença começa, o primeiro surto, que é uma doença que dá em surtos, ela dá, melhora, passa. Muitas vezes melhoram totalmente os sintomas, fica sem sequela alguns pacientes, e aí pode recorrer algumas vezes. Essa é a forma mais comum, né? No surto inicial, geralmente são corticoides, drogas anti-inflamatórias até remitir o surto. A partir daí, acompanhamento regular para essas drogas modificadoras da doença. Doutora, a esclerose ela pode ser fatal e existe uma cura para ela? A esclerose normalmente não é fatal, porque a forma mais comum dela é a surto-remissão, aquela que dá um surto de doença, dá um sintoma neurológico, uma perda de força, uma perda de sensibilidade, e isso melhora, resolve, às vezes parcialmente, às vezes totalmente, com o tratamento do surto. No entanto, existem formas raras em que ela progride e não melhora os surtos, mas corresponde a, no máximo, 15%. O comum dela não é ser fatal. Você convive com a doença, você não morre da doença. Isso é algo que eu sempre escutei muito no dia a dia. Agora, cura, também não existe cura. Os remédios que eu falei, modificadores de doença, são remédios que eles reduzem a quantidade de surtos, de sintomas. Você segura, você inibe a doença para ela não surgir outras vezes. Consequentemente, se ele não dá sintoma, não dá sequela neurológica. Então, resumindo, é basicamente uma doença neurológica do sistema nervoso central
que não tem cura, mas que tem controle quando é adequadamente tratada e acompanhada pelo seu neurologista.